Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Siga o nosso canal, antes que a gente comece a entrevista. Não posso esquecer de falar, senão eu também tomo bronca do Edu. Ative o sininho, curta esse vídeo se você gostar da nossa conversa. E nós estamos agora criando conteúdos para quem for membro do canal, são conteúdos exclusivos. Bom, hoje nós estamos com uma convidada especial, a Dora Encontre, que nasceu em São Paulo, é jornalista, escritora, filósofa da área da educação, coordenadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e da Universidade Livre Pampédia, que ela vai nos contar por que esse nome, e também fundadora e diretora da editora Comênios, que será outro tema também da nossa conversa de hoje, né, Dora? Na universidade, a Dora já rodou 20 turmas de uma pós-graduação sobre pedagogia espírita e agora estão abertas as inscrições da 21ª turma. Começa agora em fevereiro, né? Fim de janeiro. Dora, muito obrigada pela sua presença. A Dora que veio de Bragança Paulista, mora aqui, né, próximo a São Paulo, mas pegou estrada para vir nos dar a honra dessa presença. Conta um pouco para a gente a sua trajetória, Dora. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Regina. É um prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória, bom, desde quando você quer? Vamos ver. Vamos falar um pouquinho da Alemanha? Bom, então, se a gente pegar da minha infância e adolescência, eu morei 3 vezes na Alemanha, né? Então, isso foi muito importante na minha trajetória, porque me abriu um universo importante da língua alemã. Então, por exemplo, autores que eu trabalhei no mestrado, no doutorado, como Pestalozzi, Comênios, eu acessei por causa da língua alemã, né? Embora o Comênios seja tcheco, mas tem muita coisa traduzida para o alemão, né? E o Pestalozzi escreveu em alemão. Também tive a oportunidade de ter contato com uma escola muito alternativa, muito diferenciada, que eu estudei lá, né? Então, isso foi importante também para me mergulhar, ou me lançar na esfera da educação, contestando uma educação muito conservadora, tradicional, fechada. E, fora isso, eu morei na Alemanha na época que aqui era ditadura militar, né? Então, eu estava te contando antes no nosso preâmbulo aqui, que eu estudava, enquanto estava no ensino médio, eu estudava numa escola chamada São Francisco, que era católica, mas eram católicos progressistas, né? Da teologia da libertação. E aí, primeira vez na vida, com 15 anos de idade, que eu tive contato com Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, né? Ou seja, com a literatura da teologia da libertação, foi num livro escolar da Alemanha, né? Em alemão. Eu li primeiro Pedro Casaldáliga em alemão, né? Que cidade era? Berlim, né? Então, na verdade, e era na época do muro, né? Uma experiência bem sui generis. Então, isso abriu muitos horizontes para mim, né? E por que você foi para a Alemanha? Porque meu pai trabalhava na Siemens, né? E aí a gente foi morar lá. Enquanto ele trabalhava lá, fomos 2 vezes, uma na minha infância, uma na minha adolescência. Depois, uma terceira vez, fomos já por livre e espontânea vontade, mas ficamos 1 ano só. Mas, enfim, aí eu sei bem o alemão, isso me abriu um campo bastante grande, né? De reflexão crítica. Então, o Comênios, ele é mais conhecido na língua alemã do que... Porque o Brasil conhece muito pouco de Comênios, quase nada, né? Exato. O Comênios é conhecido no mundo inteiro. Tanto que ele tem na União Europeia, ele tem um programa chamado Comênios. Piaget publicou um livro de textos selecionados de Comênios. Ele é muito conhecido, né? No Brasil que não chega a essas coisas, né? Porque, na verdade, tanto Pestalozzi quanto Comênios, que são 2 autores que eu trabalhei muito na universidade e também são inspiração para muitas das coisas que a gente faz, por exemplo, Universidade Livre Pampédia. A Pampédia é o nome de um dos principais livros do Comênios. Eu tenho uma editora, Comênios, né? Eles são muito apreciados no mundo, traduzidos em várias línguas. Pestalozzi nunca foi traduzido para português. O primeiro texto para traduzir para o português pessoal, fui eu que fiz. E até agora não teve outro, né? Que foi a Carta de Stantz na minha dissertação de mestrado, que está publicado, Pestalozzi, Educação e Ética, como livro Pestalozzi, Educação e Ética. Por que não teve acesso? Esses autores não chegaram aqui no Brasil? Porque eram autores de países protestantes.
né? O Comênios era o Cita, que é um ramo protestantismo antes do Lutero. Né? Tá. E o Pestalozzi era suíço, também protestante. Né? Embora os dois fossem, né, principalmente o Pestalozzi, muito livres pensadores, não eram dogmáticos, mas vinham de uma cultura. Né? E o Comênios escreveu em tcheco e em latim. Né? E aí, mas na Alemanha, muitas traduções em alemão de Comênios. Né? Você, quando traduz as obras de Comênios, né, a sua editora, você traduz a partir do alemão? Não, porque acontece o seguinte, eu tenho, na verdade, 2 livros traduzidos na editora. Porque teve livros do Comênios que ele escreveu em latim e livros que ele escreveu em tcheco. Em alemão ele não escreveu nenhum. Né? Mas, por exemplo, eu tenho Pampédia, que é uma tradução do latim, do original, mas que eu peguei os direitos, comprei os direitos, pedi autorização dos direitos de uma tradução portuguesa. Tá. Né? E o outro, que é O Labirinto do Mundo e O Caminho do Coração, né, que é maravilhoso esse livro, ele é original em tcheco. E ele foi traduzido em 1917 no Brasil pelo Francisco Valdomiro Lorentz, que era um tcheco, e que traduziu direto. E esse eu comprei os direitos da editora Pensamento e publiquei em português. Conta um pouco para quem está nos assistindo, quem era Comênios? Nossa, Comênios é uma figura fascinante. Em pleno século XVII, ele era pacifista, ele pregava o diálogo interreligioso, ele fez uma proposta de reformulação pedagógica que até hoje a gente não aplica no mundo, pensava em salas ambiente, em uma escola lúdica, era contra todo tipo de punição das crianças, era a favor da liberdade dentro da escola, da democracia na escola. Acho que é importante contextualizar também para quem está nos assistindo que essas escolas dessa época, primeiro que eram prisões. Eram prisões, a grande maioria só para meninos, as Exato. meninas só para meninos. Não tinha escola, né, para mulher não. naquela Não, época. mas não tinha nem muita escola para menino. Escolas eram muito poucas, né? Porque a maioria era preceptores, só a elite tinha acesso à educação. Em né? casa. Em casa. As escolas eram poucas. Né? Eu me lembro que quando eu tive o primeiro contato com Comênios, eu participei desse congresso. Aliás, Dora, esse congresso foi impressionante, o tamanho dele, né? Foi em 2014. Foi o último congresso que nós fizemos. Segundo Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, 5º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Né? Então foi no Centro de Convenções Rebouças. Pois é, eu assisti os 4 dias de congresso e foi quando eu tive contato com Comênios. E aí eu fui buscar se tinha algum conteúdo dele, né? E tem um pequeno documentário que a gente acha no YouTube que mostra, ele levava, inclusive, fazia aula com as crianças na cozinha, né? Não, totalmente, era aula prática, né? Ele era um gênio, era um pacifista, em pleno século XVII. Ele tinha um projeto de educação para a humanidade, por isso chama Pampédia, educação do todo para todo mundo, né? Então, é fascinante, é fascinante. E assim, totalmente desconhecido no Brasil. Tanto que nesse congresso, né, que você esteve, que foi o 2º Internacional de Educação e Espiritualidade, nós ganhamos uma medalha do Museu Comênios, né? Não sei se você se lembra, pela divulgação da obra de Comênios no Brasil, né? E aonde que Pestalozzi e Comênios se unem? Bom, o Comênios veio no século XVII, Sim. O Pestalozzi viveu no final do século XVIII, começo do século XIX. Morreu em 1827. Ele teve toda a influência de Comênios. Tanto eu soube de Comênios, porque quando eu fui fazer pesquisa sobre Pestalozzi na Alemanha, na Suíça, teve um professor da Universidade de Nuremberg que me falou, se você quer entender Pestalozzi, você procure conhecer Comênios. Aí eu fui procurar, porque eu nem conhecia aqui no Brasil, nem tinha ouvido falar. E aí fui procurar e aí me apaixonei. Né? E você estava fazendo o seu mestrado na Faculdade de Educação da USP. Da USP, da né? USP, e exato. ninguém... Nada, ninguém fala. Né? Até hoje, Dora. É muito pouco, assim, tipo meia aula sobre didática, né? Sei. Pai da didática, ponto. Sei. E Pestalozzi, um educador filantropo, nada a ver, né? Não. Enfim. Mas, enfim. Tá. Bom, então, quem quiser conhecer, a Dora tem toda uma coleção de obras para vocês entenderem quem foram os dois. Inclusive, agora nós estamos fazendo um novo clube do livro na editora Comênios, e um dos livros é de uma dissertação de mestrado da Litza Morim sobre Pestalozzi, com a publicação de alguns textos. Né? Novos?
novas traduções. Que bacana. Então, assim, nós temos justamente a nossa proposição é resgatar esses clássicos que não são trabalhados nas universidades brasileiras, mas nas faculdades de pedagogia da Europa, todo mundo conhece Pestalozzi, Comênios, todo mundo. Aqui que não se fala sobre isso. E Pestalozzi, ele montou o Instituto em Verdun, na Suíça, né? Instituto de Verdun. E se não me falha a memória, porque nessa época aqui do Congresso eu li algumas coisas sobre ele, tinham filhos órfãos de guerra, né? Órfãos de guerra ali no começo, não tinha? Ele teve várias experiências pedagógicas. Tá. Esse do Instituto de Verdun foi a última escola que ele montou e que que durou mais tempo, quase 20 anos. Essa experiência dos órfãos de guerra foi a experiência de Stans, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado. E foi o texto que eu traduzi para o português, a Carta de Stans, né? Mas agora, mais tarde, ele fundou o Instituto de Verdun. E aí, quando ele morreu, o Instituto de Verdun tinha acabado fazia 2 anos, foi até 1825, e ele morreu em 1827. Ele teve que amargar a perda do Instituto. Né? E ele teve que fechar porque os pais de filhos católicos e os pais de filhos protestantes falaram, ou você fica com... Não foi. O Instituto de Verdun, não, foi porque é briga dos professores. Os professores entraram em conflito, se bem que teve aí um conflito entre um professor que era pastor, o outro que era católico, mas, enfim, foi um monte de conflitos, que foram mais por motivos econômicos do que religiosos, mas claro que talvez houvesse aí uma divergência religiosa, e aí o Instituto foi fechado, e aí ele teve que amargar os 2 últimos anos de vida dele, a derrocada do Instituto de Verdun, que era a alma dele, né? E foi um instituto de educação dos mais prestigiados da Europa na época, né? Totalmente, ia todo mundo lá, né? Ver como é que funcionava. Por exemplo, o Fröber, que foi o criador do Jardim da Infância, fez estágio lá. A Madame de Staël, que levou o romantismo da Alemanha para a França, passou por lá, falou sobre Pestalozzi. Todo mundo ia. O Robert Owen, socialista inglês, também passou por lá. Enfim, era visitado por todo mundo como um modelo de educação vanguardista. Né? E era um internato, né? Era um internato. E aí, inclusive, é interessante porque eu fiz um documentário, que depois até você pode querer saber mais, sobre o Kardec, Em Busca de Kardec, que está na Amazon Prime. São 8 episódios. O segundo episódio, a gente filma no Castelo de Verdun, e conta tudo como é que era a escola. Eu até falo que era uma espécie de Summerhill daquela época, porque os portões ficavam abertos, tinha liberdade, não tinha punição, não tinha castigo, enfim, era uma coisa muito de vanguarda, né? Algo que em 2025 ainda é muito raro, ainda né? não tem. Ainda não temos. Tem uma outra escola um pouco mais progressista que usa uma outra ideia, mas não consegue ser assim, né? Não, ainda... A minha mas luta... onde será que está o problema, Dora? Será que está nos pais? Na sociedade ou na cabeça também dos pedagogos, dos professores? Está em todo mundo. Eu estou agora fazendo a organização de um livro meu, que vai sair como o primeiro do Clube do Livro que nós vamos lançar pela editora Comênios, chamado A Luz da Luta. São textos que eu escrevi no meu blog, no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, no jornal GGN, em vários lugares. E hoje mesmo eu fiz a revisão de um dos últimos textos e falo sobre a questão da mudança na escola, né? Não há lugar mais resistente no planeta Terra à mudança do que a escola, né? Porque eu acho que a mudança na educação fere todos os interesses. Os interesses de poder econômico, de poder político, de poder religioso, de poder parental. Todos os poderes. Não é por acaso que a extrema-direita, nos anos pré e durante o governo Bolsonaro, inventaram uma série de mentiras sobre as questões da educação, né? Exato. Não, e eles são contra a educação, né? Em geral, né? Toda a extrema-direita é contra a educação. Não sei que seja para tomar conta, como o Brasil Paralelo está tentando fazer, né? Para doutrinação dentro da extrema-direita. É que a educação é uma força muito poderosa. Então, os sistemas totalitários
sempre se apossam, desde a igreja inquisitorial até os totalitarismos de esquerda ou de direita, por exemplo, o stalinismo ou o nazismo, né, sempre tomam conta da educação como uma maneira de doutrinar. Né? Com punho de ferro. Com punho de ferro. Agora, a educação que realmente seja emancipatória, libertadora, que provoque autonomia de pensamento. Eu, como todo mundo sabe, eu sou anarquista, né? Então, o anarquismo é muito radical pela liberdade, né? E é exatamente por isso que eu sou anarquista. E existe toda uma proposição de escolas anarquistas que sempre são perseguidas também, foram fechadas. No Brasil teve muito, no começo do século XX, etc. Porque digamos, a proposição que investe na liberdade, na autonomia total, mas também prevendo uma mudança social, né? Não é autonomia e liberdade individualista, que é como o neoliberalismo prega, não é isso, né? É uma liberdade social dentro de uma sociedade melhor, para mudar a sociedade. Agora, quem é que quer ou aceita que a gente mude a sociedade? O governo, os estados não querem, os poderes econômicos não querem, os poderes religiosos não querem, o patriarcado não quer. Então, fica aí difícil, né? É uma resistência de todo mundo, né, contra a mudança na educação. Há séculos. Há séculos. Nós tivemos aqui uma entrevista semana passada com o ex-ministro, atual presidente da sociedade, da SBPC, né? O Renato Giannini Ribeiro. Sim. E até uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele é justamente isso, mas nós estamos em 2025, né? E por que tanta resistência de mudar o currículo das escolas militares? Nossa, é triste. É triste, porque a gente não sai do lugar, né? Eu tenho uma experiência de muitos anos em escolas, eu já trabalhei em escolas públicas, particulares, na capital de São Paulo, no interior de São Paulo, e a resistência é sempre muito grande. Nunca por parte dos alunos, nunca. Meu envolvimento afetivo, intelectual, emocional com os alunos é maravilhoso sempre, né? Agora, com os professores, com as diretorias, com os supervisores, com os pais, é sempre um problema. Sempre um problema. Porque há uma resistência mesmo. Eu digo sempre que a educação é o último reduto da tirania. Porque a criança não tem quem fale por elas, né? Elas Sim. não têm. Todo mundo reivindica os seus direitos na sociedade. Os negros, os grupos LGBTQIA+, as mulheres, todo mundo. Mas quem reivindica pelas crianças? Elas não podem reivindicar porque não tem voz, né? E aí, só alguns que reivindicam, mas são desprezados, né? São desconsiderados. Quem mexe com criança, quem é educador, já é desprezado por si mesmo, né? Você sabe que eu vou fugir um pouquinho aqui do roteiro, porque... Não, mas vai longe, podemos. Porque falando das crianças, né? Já em 2014, eu tinha uma colega na SPM, nós fazíamos mestrado juntas. Ela estava um ano na minha frente. A Luciana Correia, ela era do SPM Media Lab e ela estava começando uma pesquisa chamada Geração YouTube. E ali ela já estava detectando, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, tem benefícios, claro, mas principalmente os riscos aos quais as crianças estavam expostas, os perfis de canais voltados para a criança, né? Muita coisa mudou, outras nem tanto, mas enfim, a curva de crescimento era absurda e uma das questões que se falava muito era justamente, primeiro, educar a criança para o uso das mídias, né? Que é a comunicação-educação, que a Bacega também batia tanto nessa tecla. E ela já falava sobre isso antes de ter mídia digital. Ela falava sobre a televisão, né? Sim. Sobre a leitura dos jornais, das revistas. Eu trabalhei muito com isso, né? Porque eu sou jornalista também. O mundo editado, né? A Bacega falava. E o mundo agora com inteligência artificial, então é um tipo de edição assustadora, né? E tinha uma resistência, porque outro fenômeno que aconteceu foi que com a proibição da publicidade infantil na televisão, os anunciantes de produtos infantis ou para as mães, eles desapareceram da televisão. Então, o conteúdo infantil desapareceu junto. Uhum. A única resistência que ainda existe é na TV Cultura, que quase o dia todo, de manhã e à tarde, tem programação infantil, e o SBT ainda no período da manhã, né? O restante desapareceu. Claro, existe TV por assinatura, existe o YouTube, só que as pessoas se esquecem que no Brasil, né,
Ainda tem gente que não tem acesso à internet, Sim, ainda tem gente que não, sim. ou não tem um celular que consiga navegar, né? É um celular mais simples, Sim, né? sim. Ou às vezes não tem nada, né? Mal tem uma TV, né? E aí já começava-se a mostrar um horizonte muito preocupante, né? E agora a gente tá está muito pior, vendo né? o que está acontecendo, né? As crianças adoecendo com doenças psíquicas Nossa, muito gravíssimas, cedo, gravíssimas. tendo acesso a conteúdos absolutamente inapropriados para cada faixa etária e assim por diante, né? Exato. Não, hoje em dia, agora baixou uma lei, né, proibindo o Lula baixou uma lei proibindo o celular na escola, né? Que é um movimento que está acontecendo no também mundo, em outros países. No mundo, porque a coisa está gravíssima. Há um decréscimo cognitivo nas novas gerações, né? Há um adoecimento psíquico violento de depressão, de ansiedade, né? Então, e assim, as crianças estão se tornando incapazes, e os adolescentes, de ter contato social, né? Depois, até no campo da adolescência mais avançada, até de ter contato sexual, né? Porque é tudo virtual, então acabou, né? As pessoas... Perde o traquejo, né? Perde tudo, perde tudo. Perde a vontade, inclusive, né? De estar com o outro, de tudo, né? Então, é uma coisa bem grave o que está acontecendo. Agora, eu também, recentemente, saiu uma notícia que a Suécia não tinha mais livros na escola, só tablets. Agora, eles tiraram o tablet para introduzir os livros. Porque, olha só, né? Até porque é completamente diferente a leitura, né? Nossa, no papel e na tela, né? Demais. E a escrita, ela mexe com outras... A questão da motricidade fina. Enfim, é muita coisa, né? Que nós perdemos, muita coisa. A gente que vem de uma era analógica, que não era digital, a gente guarda esse conhecimento e esse traquejo. Aquilo não nos devora. Né? Sim. Mas para quem nasce com isso já nem sabe o que é escrever uma carta, receber uma carta, ler um livro, nem sabe. Né? Então, é isso. Mas voltando um pouquinho aqui para Pestalozzi, mas eu mais um pouco até para trás. Eu até trouxe aqui algumas obras de Rousseau, porque Rousseau também é um filósofo importantíssimo em uma série de aspectos, né? Ele teve uma preocupação muito grande com a questão da educação também, né? Emílio, ou da educação. Um livro essencial para qualquer um que vai se dedicar à educação. Mas também em questões mais amplas da sociedade também, nas questões políticas, e até influência no direito depois, né? Sim. Mas ele também foi um pouco a base desse pensamento humanista, né? Desses educadores que nós vamos falar. Eu falei de Comênios, pulamos para Pestalozzi, mas no meio dele está Rousseau, cronologicamente. Sim, né? sim. E o Pestalozzi foi herdeiro de Rousseau e herdeiro de Comênios, né? E isso foi que eu analisei na minha tese de doutorado na USP, nos idos de 2001, que eu defendi a tese, mas tem publicada, está no nosso site da editora Comênios, que é Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes históricas. Porque eu faço essa cronologia, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Kardec. Porque Kardec foi discípulo de Pestalozzi, Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, e todos receberam influência de Comênios. Né? Então, eu faço esse caminho. Eu separei do contrato social do Rousseau. Eu separei, é um início, na verdade, de uma frase aqui, bem curta, mas para a gente puxar essa questão como o mundo também mudou muito pouco, né, Dora? Ele fala assim, a relação entre coisas e não entre os homens é que constitui a guerra. E a gente... É o ter e não o ser, né? E passa-se décadas... Ou a objetificação do ser humano, né? Que faz com que a guerra seja possível, né? Porque se você não objetifica o outro, você não mata o outro, né? E eu acho curioso porque se a gente olhar para aquele ambiente, aquele contexto, né? Não existia essa sociedade do consumo, nada disso, mas ele enxergou longe, não? Nossa, muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, uma coisa que é muito atual no Rousseau, quando ele fala que quando nós tivermos, ele fala uma coisa assim, estou citando de memória, mas quando a gente tiver crianças doutoras, a gente vai ter adultos infantilizados. Isto é o que acontece no mundo contemporâneo, que são crianças precocemente adultas e adultos infantilizados, né? Então, porque pula as etapas, né? Não, é porque... exato. E outra coisa, quer dizer,
a criança precocemente adultizada, digamos assim, é uma criança que não amadurece as etapas que deveria ter amadurecido. E aí, mais tarde, ela vai ser um adulto infantilizado, como tem tantos hoje, a maioria, né? Vamos combinar. Né? Inclusive, é uma geração que, pulando uma ou duas da minha, eu vou fazer 50 anos, tá saindo muito mais tarde de casa. Totalmente, né? Totalmente. Eu saí com 21 e eu vejo meu sobrinho, um saiu com quase 30, o outro tá fazendo 30 e não saiu ainda, né? Exato. Meu filho tá com 23 em casa, ainda tudo bem. Mas daqui a pouco a gente toca, né? Ela tá bom já, agora vai. Agora, Dora, vamos falar então de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vulgo Allan Kardec. Vulgo Allan Kardec, a ideia, eu até queria esclarecer isso para os nossos espectadores, né? Telespectadores, que a Dora tem um conteúdo vastíssimo sobre as questões da filosofia espírita, do espiritismo e tal. Hoje a ideia, até porque não é o perfil muito do canal, a nossa ideia é falar muito mais também do Kardec educador, né? Aquele momento em que ele tem uma construção na área de educação que muita gente também não conhece, porque só conhece o Kardec depois Aí também eu vi você falando outro dia, se falou muito tempo que ele decodificou, né? Codificou, e o codificar é o mais adequado, né? E aí a Dora, claro, a gente já vai chegar lá. Ela lançou ano passado essa obra belíssima. Estamos vendo? Estamos, né? Kardec para o século XXI. Mas antes da gente entrar em Kardec, eu queria que você falasse sobre o pré-Kardec, a era pré-Kardec, ele como educador e também ele que como jovem, estudou com Pestalozzi, né? Sim. Ele foi para o Instituto de Verdun, de que nós falamos, que era esse Summerhill do século XIX, do início do século XIX. Ele foi para lá com 11 anos de idade. Levado pela mãe, né? Pela mãe. Porque ele não tinha pai, né? Ele não tinha pai, agora... Morreu na guerra, foi isso? Então, até agora, a ideia era que ele tinha sido perdido na guerra e dado por desaparecido. E realmente, quando ele casa com a Amélie Boudet, está lá, desaparecido. Mas, hoje, nós sabemos, por documentações, porque muita coisa está sendo descoberta sobre Kardec nos últimos anos, né? E por que os documentos estavam guardados? Guardados, perdidos, muitos foram recuperados, comprados, achados, enfim, várias histórias. Tá. Né? Mas, por exemplo, agora nós sabemos que o pai do Rivail, não sabemos se ele ficou sabendo disso antes de morrer, até o final da vida, não sabemos. Mas hoje sabemos que o pai de Kardec fugiu da família, abandonou Foi a família. Comprar cigarro e não voltou? Isso, tipo assim, mas só que ele foi para a guerra na Espanha e não voltou. Tá. E aí ele teve uma segunda família a 500 quilômetros de Paris. E o Rivail não ficou sabendo disso. Né? Não sabemos se algum dia ficou, mas até pelo menos no dia do casamento dele não ficou, porque ela está desaparecido. Entendi. Né? Enfim, mas então ele só foi criado pela mãe, pela avó e pelo tio. Né? E a mãe levou para Verdun e ficou morando lá em Verdun, outra coisa que não sabíamos. Quando eu escrevi meus textos, não sabia disso. Que agora sabemos que ela ficou morando em Verdun, porque ele ficava interno, ou se ela ficou morando, talvez ele nem tenha ficado interno, talvez não dormisse na escola, dormia com a mãe, não sabemos. Né? Tá. Mas, enfim, porque existiam alunos que eram de Verdun e que não estavam internos. Né? Passava o dia, né? Passava o dia, exato. Mas aí ele estudou em Verdun e se tornou um educador. Né? E aí vai para a França, e já aos 19 anos de idade já está lançando livros sobre educação. E se tornou um grande educador durante 30 anos na França. Escreveu gramática, livros de aritmética, escreveu plano de melhoria para a educação pública, enfim, uma série de textos que refletiam, que pensavam a educação da época, mas que tem muitas atualidades, muita coisa ainda atual. Né? E ele deixou a educação, essa hipótese que todos os estudiosos têm, inclusive eu, ele deixou a educação depois da Lei Fallot, na década de 50, que foi uma lei que devolveu a educação para o poder da igreja. 1850, né? 1854, mais ou menos. Né? E aí devolveu para a igreja, e aí ele era um livre pensador, ele era um educador que não estava a serviço da igreja católica. Né?
e ele caiu fora da educação, né? E aí que ele foi se debruçar sobre os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, né? Que aconteciam nos salões de chá, né? Exato. Então é por aí. Mas eu ouvi você comentando num dos seus vídeos que a Dora tem um canal muito interessante, né? Você tem uma produção intensa ali de grandes discussões também filosóficas sobre educação. Literárias, políticas, tudo. É o canal da BPE, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, né? E você comentou que o Kardec, nesses textos, ele já reforçava e ressaltava uma grande preocupação sobre a desvalorização do professor, né? Não, totalmente. A gente lê, parece que está lendo hoje em dia. Né? Ele fala que o professor não era valorizado, que não era valorizado pelo Estado. Então, quando era contratado pelo Estado, ganhava mal, não era valorizado. E nas escolas particulares, não era valorizado pelos pais, que tratavam os professores como empregados. Olha só. Veja, que coisa, Que coisa, né? Porque até hoje tem aluno, aqui no Brasil, isso que muito acontece, o aluno que fala para o professor, meu pai paga o seu salário. Você não sabe quem eu sou? Exato. Né? É isso. Né? Isso faz 200 anos que Rivai falou isso. E ainda estamos nessa. A gente, agora com as mídias digitais, né? Era uma coisa que na academia o pessoal falava, não é rede social, porque rede social existia antes do mundo digital, né? Mas nos aplicativos das mídias digitais, circulam vídeos de esse desrespeito com o professor chega à agressão física, né? Total. Uma barbaridade o que a gente vê. Uma barbaridade. Inclusive, o governador Tarcísio está querendo concessionar as escolas do estado de São Paulo. Isso eu não vou nem comentar, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Esses governos de extrema-direita que nós temos aqui, né? No estado de São Paulo, até porque, na prefeitura de São Paulo. E eu acho que é importante também a gente reforçar uma coisa, aqui não é uma questão ideológica, assim, falando sobre educação mesmo, né? O projeto pedagógico, porque assim, não, terceiriza a merenda, né? Aí terceiriza o bedel, aí, né, e você vai terceirizando como se tudo isso não fizesse parte do processo de educação de uma escola. Não, mas eles querem terceirizar também os professores e tudo mais, não é só isso. A orientadora pedagógica, a diretora. Ou seja, é privatizar, né? É privatizar tudo, né? Tem um meme que roda por aí que eu acho ótimo, né? Quando tudo for privatizado, todo mundo será privado de tudo. Exato. Exato. Isso é perfeito, né? Perfeito. Aí Rivai, ou ainda não, Kardec, ele escreve um projeto de reforma de exames e do educandário para moças também, né? Então, porque ele era a favor da educação. A mulher dele ajudava ele, né, nos projetos educacionais. Eles tiveram ele teve uma escola, ainda na época não existia escola mista, né? Isso é muito posterior. Nem Pestalozzi teve isso. Só no final do século XIX... Eu acho que eles botavam fogo na escola, né? Né? Não, não tinha ensino misto, né? No Brasil, um dos primeiros que fez ensino misto no Brasil, em 1907, foi o educador espírita Eurípides Bassanufo, né? Porque até Rui Barbosa era contra, né? Ensino misto. Então, ainda na época de Rivai, de Pestalozzi, era muito prematuro isso, ainda não havia. Então, eles tiveram uma escola para meninos e tiveram uma escola para meninas, né? E aí a esposa dele, a Meli Boudet, também cuidava dessa escola para meninas, né? E aí ele tem toda uma proposta de ensino para as moças, etc., né? E até a relação do casal já mostrava como a cabeça deles era totalmente diferente do que... O fato dele ter casado com uma mulher, né, 13 anos mais velha do que ele, já era uma coisa absolutamente feminista, digamos assim, né? Porque os homens se casavam com mulheres bem mais jovens, né? Sim. Então, eram de 35... quase crianças, né? Com 16 anos. O próprio Tolstói, que é um autor que eu amo de paixão. Ele, aos 35 anos, casou com a Sophie, que tinha 16, né? Só um exemplo, né? Sim. Mas o Kardec casou com uma pessoa que tinha 13 anos mais que ele. E talvez por isso que eles não tenham tido filhos carnais, né? Agora descobriu-se recentemente que provavelmente eles tiveram uma filha adotiva, que morreu cedo, né?
Isso está também nas novas documentações achadas. Eu coloco isso no documentário sobre Em Busca de Kardec. E aí, eles talvez não tenham tido por conta disso, porque ela tinha mais de 30 anos, né? Naquela época, uma mulher engravidar pela primeira vez com mais de 30 anos, né, era uma coisa bem difícil, né? Sim. Outra personagem que eu queria que você contasse um pouco é o Maurice Lachatre, que foi amigo de Kardec e publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos? Não, né? não. Não foi a primeira edição? Não, nenhuma edição. Ah. Não, quem publicava era o Didier. O Lachatre é o seguinte, a história do Lachatre é muito interessante. Primeiro, enquanto ainda Rivail, antes de ser Kardec, o Lachatre e o Rivail tiveram um banco de trocas. Ou seja, era um banco do povo. Né? Como Yunus. Como Yunus, tipo Yunus e tipo Proudhon, né? Que era anarquista e que foi depois que falou desse banco do povo, né? Então é um projeto que eu considero anarquista, né? Que as pessoas, então, por exemplo, ofereciam dinheiro um pouco, ofereciam serviços, trocavam dinheiro, serviços, produtos, de trocas, né? Porque assim, o povo não tinha acesso ao que hoje nós chamamos de microcrédito, né? Não existia isso, né? Só gente da burguesia, alta burguesia, que tinha acesso ao crédito, né? Ainda é assim um pouco, né? Na nossa sociedade. Sim. Mas, enfim, mas tem projetos, né? Microcrédito, etc. e tal. Só que isso não deu certo, obviamente, financeiramente, eles perderam. E aí, quando o Rivail se torna espírita, o Lachatre também se torna espírita. E o Lachatre era anarquista, socialista, fourierista, todos os istas possíveis. Todos os istas possíveis. E aí, o Lachatre tinha a enciclopédia, né? Que era um projeto de assim, semelhante à enciclopédia iluminista, que era o Dicionário Universal, né? E o item sobre o espiritismo lá é o Kardec que escreve. O item sobre mediunidade é o Kardec que escreve. E depois um outro episódio, que é muito conhecido pelos espíritas, quem não é espírita não deve conhecer, que quando houve a ascensão do Napoleão III, né, o Napoleão Le Petit, como dizia o pequeno, como dizia o Victor Hugo, um ditador, né? O Lachatre fugiu para a Espanha, porque ele tinha participado da Comuna de Paris, aquela coisa toda. Era um revolucionário de sangue nos olhos. E aí ele foi para a Espanha, exilado, né? E lá abriu, ele era editor, o Lachatre, né? Ele abriu lá uma editora, uma livraria, etc. E o Kardec manda, já como espírita, manda 300 livros a pedido de Lachatre para Barcelona. E lá os livros são apreendidos e queimados como um último ato da Inquisição Espanhola, né? E aí, justamente era o Lachatre que tinha pedido esses livros, né? Então, tem uma série. E o Lachatre foi amigo dele até o final, né? Quer dizer, o Lachatre morreu muitos anos depois, né? Acho que foi em 1910, se eu não me engano, né? Ele atingiu até o século XX, ou 1900, agora não me lembro direito. Mas atingiu até o século XX. E ele volta para a França ou ele fica na Espanha? Não, volta para a França. Volta para a França. Mas foi depois da morte de Kardec. Só depois da morte de Kardec. Então, é isso. Eles tiveram uma amizade a vida inteira. E ele era espírita, tem livro espírita do Lachatre. Enfim, é por aí, né? Uma figura bem interessante. Ele editou a primeira edição do Capital de Marx em fascículos, em francês. O primeiro editor francês de Marx foi Maurice Lachatre. E ele editou em fascículos para ser mais acessível ao povo, para comprar. Para fazer circular mais. Exato. Olha só. Agora, quem também não estuda muito a filosofia de Kardec, talvez não saiba que Victor Hugo, Conan Doyle, também. Todos eram, né? Todos. Né? Assim, o Victor Hugo era espírita, mas não era kardecista, mas ele praticava invocação de espíritos, porque ele perdeu uma filha. Essa é, digamos assim, uma das coisas que a gente foca no nosso documentário Em Busca de Kardec, né? Porque o documentário vai em torno o diretor do documentário, Karim Soumaila, que é um afro-francês, ele perdeu uma filha num acidente, né? Então, a narrativa do documentário é a busca dele de notícias da filha. E, ao mesmo tempo, vai buscando quem era Kardec.
E aí, justamente, é uma coisa interessante, porque começa com a busca do Victor Hugo de respostas para a filha, porque um grande luto da vida do Victor Hugo foi a perda da filha de 19 anos afogada, né? E aí ele vai participar lá das sessões de mesas girantes para obter comunicação da filha, né? E aí o Karim Sumaira também está procurando. E no final a gente encontra os documentos que estavam sendo revelados naquele momento que a gente estava fazendo o documentário, que Kardec também perdeu uma filha, né? Mas era uma filha possivelmente adotiva, porque não tem registros de ele ter uma filha do próprio sangue, né? Não tem registros documentais, mas tem cartas dele falando, enquanto ele estava viajando para Amélie, da menina, chamava Louise, né? Então é interessante. Agora, mesmo todo esse momento histórico tendo acontecido ali, principalmente, não só, mas principalmente na França, né? Os franceses não são tão adeptos do kardecismo como os brasileiros, né? É curioso isso, né, Dora? Tem várias hipóteses a respeito disso, né? Quando nós fizemos o documentário, até a gente entrevistou vários antropólogos, sociólogos, historiadores, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas são estudiosos do espiritismo na França e no Brasil, né? E essa questão foi levantada, né? Por que o espiritismo desapareceu na França e é tão forte no Brasil, né? Há várias hipóteses, né? Primeiro, a Segunda Grande Guerra, né? Ela tornou os europeus muito mais céticos, muito mais materialistas, né? Eles perderam muito a espiritualidade, e isso em todos os domínios, mesmo a Igreja Católica, a Igreja Protestante, perdeu muito, né? Embora eu não considere que o espiritismo seja uma religião tradicional, né? Como muita gente considera no Brasil, e no fato do Brasil se transformou numa religião, mas não era isso que Kardec queria. Mas, enfim, uma espécie de espiritualidade, né? De conexão com o espiritual. Então isso ficou muito perdido na Europa por conta do trauma da guerra. Enfim, outras questões que eu acho interessante também é que o Brasil tem uma base mediúnica, que nós espíritas chamamos de mediúnica, que é dos pajés das tribos indígenas, né? Se você vai conversar com o pajé, eu fiz entrevistas tal, com o pajé fala com a maior naturalidade, eu vi o espírito e tal, o espírito não sei o quê. É muito próprio, né, da cultura indígena. Faz parte do dia a dia deles. Então, isso é muito espírita, né? Muito espírita. A mesma coisa, as tradições afro, né? Sim. E que aqui no Brasil surge uma religião tipicamente brasileira, que é a Umbanda, que é um sincretismo entre o espiritismo kardecista, as religiões afro, as indígenas, o catolicismo, que congregando tudo isso, né? Então, nós temos esse caldo cultural, né? Ao mesmo tempo, o espiritismo também tem uma forte vertente cristã, né? Sim. Porque o Kardec escreveu Evangelho segundo o Espiritismo e tal. E nós também temos essa tradição cristã. Então, aqui juntou a fome com a vontade de comer. E aí, isso daí é muito forte. O Espiritismo se tornou, hoje em dia, no mundo, o país onde tem mais espíritas é o Brasil, né? Agora, é curioso que, embora seja uma contradição, porque para quem estuda, né? Não só as obras de Kardec, mas para quem estuda o Evangelho de Jesus, né? Percebeu-se que essas religiões cristãs deram também uma guinada à direita, né? Muito forte, né? Aqui no Brasil, você quer dizer, nos últimos anos. Nos últimos anos, uma guinada reacionária mesmo. Total. Para a extrema-direita, né? Para a extrema-direita. Inclusive o espiritismo, mas espíritas, né? Não o espiritismo. Alguns centros, alguns líderes, né? Total. Infelizmente, isso é um fenômeno universal. Eu tenho escrito muito sobre isso, no geral, não só sobre o espiritismo, mas sobre todas as religiões e todas as facções, né? No jornal GGN, que eu tenho uma coluna lá, que chama-se Conexões. E o que a gente observa? É que tem um avanço do fundamentalismo religioso, né? Em todas as religiões, islâmicas, judaicas, cristãs, né? Todas as religiões do mundo têm movimentos fundamentalistas. O que quer dizer isso? Fanáticos, apegados à letra, à extrema-direita, conservadores, repressores, opressores, enfim, né? E esses movimentos de extrema-direita
dentro das religiões, estão apoiando, alimentando a extrema-direita política e vice-versa, né? Há uma retroalimentação. Então, nós temos um avanço da extrema-direita no mundo, acompanhada, ou seja, amparada por uma extrema-direita religiosa, fundamentalista. O que é, assim, a tragédia total, né? É muito difícil o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós temos grupos progressistas também em todos os campos, né? Entre católicos, eu tinha um programa no canal Paz e Bem, que é um programa... Sei, do Mauro Lopes. Do Mauro Lopes, meu amigo de faculdade, da Casper Libero. Eu tinha um programa que agora acabou, mas está lá todos os... Semeando Espiritualidades. Diálogo e Crítica, em que a gente entrevistou rabinos, sheiks, pais de santo, monges budistas, enfim, de todo quanto que você pode imaginar. Sempre progressistas, sempre, assim, críticos de um fundamentalismo, né? Então, há em toda parte, e assim, às vezes é mais fácil a gente conversar, por exemplo, é mais fácil para mim conversar com um rabino ou com um padre progressista do que com um espírita fundamentalista. É verdade. Muito mais fácil, né? Porque o que é essencial é o amor ao próximo, a fraternidade, a igualdade entre todos, a justiça social, que isso está em todas as religiões, né? Em todas as filosofias humanistas, digamos assim, né? Agora, quando você prega a arminha, quando você prega a discriminação, o racismo, aí não dá, né? O preconceito, enfim, tudo isso aí não dá, né? Não. E, infelizmente, isso tem em todos os campos, né? E quando você começou a pensar nessa obra, essa grande obra, que esse livro, além de tudo, ele é muito bonito, né? Tem uma capa muito bacana. O Kardec para o século XXI. Quando nasce esse projeto? Olha, demorou 10 anos para eu escrever esse livro. Comecei em 2013, em colaboração com Alessandro César Bigueto, que é um parceiro meu de escrita, mas depois, no decorrer da obra, ele abandonou, porque tinha outros projetos, e aí eu fui sozinha, né? E aí depois também ele passou por várias leituras críticas, né? Coisa que espírita não costuma fazer, mas quem é intelectual sabe que a gente tem que passar por pares, né? Para fazer uma análise, uma devolutiva, etc. A construção do bom texto exato. Pede, né? Exato. E aí não é só uma revisão textual, é também um debate temático, né? Digamos assim, principalmente que eu toco em muitas questões delicadas aí, né? E aí, durante esses anos todos, a obra foi amadurecendo, tal, porque a ideia é contextualizar Kardec no século XIX, mostrando os avanços que ele pode ter dado no seu pensamento, na sua filosofia, na sua proposição, e os limites que ele tinha na época. Óbvio, claro. Como todo autor tem seus limites. Tem uma questão do espírito do tempo ali também, né? Exato, claro. E aí, o que essa filosofia tem ainda a nos dizer para o século XXI, se é que tem, né? Eu acho que tem. Eu defendo a tese de que tem. Agora, sou uma pessoa bastante crítica, que me abro para o diálogo com outras correntes, por exemplo, com o marxismo, com a psicanálise, com o anarquismo, com o pensamento decolonial, e assim vai, né? Porque era uma ideia do próprio Kardec que o espiritismo não era uma coisa sagrada, sacralizada, pronta e morta no tempo, como uma Bíblia. Ele, como tem um caráter científico, filosófico, deveria ser progressivo, aberto ao progresso da ciência. Então, ele mesmo dá o aval para nós fazermos esse trabalho de leitura crítica do século XIX, das obras dele no século XIX, né? Que é o que a gente faz. Inclusive, você publicou um vídeo, acho que semana passada, né, sobre essa questão do que é a leitura crítica, né? Exato. Que está em falta, em todo, não é só nessa sua obra, mas não, acho que atualmente em várias ciências, né? Não, eu explico que justamente a leitura crítica, uma análise crítica, é uma análise, né? Na análise, se você vai fazer uma crítica literária, você vai analisar um livro, não significa que você vai destruir o livro, você vai mostrar as coisas interessantes, as coisas problemáticas, as referências, e vai contextualizar a obra. Isso que é fazer uma crítica, né?
Agora, é diferente de discurso de ódio, que é o que é mais vigora na internet hoje, né? Quer dizer, que é uma coisa de xingar, de destruir, de desconstruir, de não ter argumentos, né? De falar, assim, a opinião. As pessoas hoje não sabem absolutamente nada, mas se julgam donas de um conhecimento e têm mera e rasa opinião de ódio sobre as coisas. E, né? Sobre tudo. Né? Sobre tudo, exatamente. É isso que nós vemos. Então, o espírito crítico é outra coisa. Né? Então, quando a gente faz uma leitura crítica de um autor, é uma análise do autor. É isso. Né? Dora, como você, inclusive, foi educada na Alemanha, né? Eu queria te perguntar uma coisa, porque o Castro Rocha, ele tem destacado muito, inclusive essa semana que a gente viveu essa fake news por causa do Pix, sim. E também foi criado por inteligência artificial a imagem de uma passeata que nem existiu. Não é que pegaram a foto de uma passeata e aumentaram a quantidade de pessoas no computador. Não, criaram a passeata né, fake, totalmente fake, mentirosa, né? E o que ele está batendo muito, chamando muita atenção, até para alertar a sociedade, né, de que toda a metodologia utilizada por Goebbels, né, nazista, na época de Hitler, está sendo replicada hoje, em 2025. Só que com muito mais tecnologia. Com muito mais tecnologia, com o impulsionamento de algoritmos e com os donos das grandes empresas. Totalmente nazistas. Inclusive, tem uma declaração hoje do advogado, que era o advogado do Zuckerberg, saiu e ele fala que ele virou um nazista mesmo, né? Exato. Ele saiu porque ele falou, né, que eu não vou compactuar com uma ideologia de masculinidade tóxica e neonazista. Ele fala. Eu li também, né? Aliás, eu achei que uma das piores notícias das últimas semanas foi justamente a declaração do Zuckerberg, né? É uma coisa chocante, né? Que eles têm o mundo nas mãos, né? Tanto Musk quanto Zuckerberg. E estão manipulando, e agora vão manipular muito mais com Trump no poder, com essa abolição de todo e qualquer princípio ético ou controle do Zuckerberg, manipular o mundo, né? A favor de ideias misóginas, homofóbicas, racistas, anti-imigrante, ou seja, neonazistas, né? Resumindo, né? E isso é muito, muito terrível, né? Então, eu justamente ontem no meu artigo que eu publiquei no GGN, eu falo isso, que a gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer para fazer frente a isso, né? E é uma coisa muito difícil, porque nós estamos muito dispersos, né? A resistência é muito dispersa. E tem alguns veículos, inclusive, não só de imprensa, mas alguns grupos de coletivos que estão declarando que vão sair dessas redes, né? Mas eu confesso que, claro, eu abri já há um tempo, né, com a história do X, eu tenho uma conta no Blue Sky e por aí vai, né? Mas é complicado também sair completamente. Pois né? Esse para mim é um problema, né? Porque, por exemplo, eu dependo da divulgação do trabalho que eu faço dessas redes, né? Já tenho um monte de milhares de seguidores, etc. e tal. Agora, eu estava lendo hoje eu estava lendo uma coisa hoje, né? Que fala sobre a questão de que a China, né, já prevendo tudo isso, fez as suas próprias redes sociais, a sua própria tecnologia 5G, tudo. Eles têm total autonomia em relação a toda essa máquina que é de formatar mentes. Agora, lá também eles controlam muito o cidadão, né? Também não curto muito, né? Não gosto de nenhuma coisa nem outra, mas pelo menos geopoliticamente eles são uma resistência, né? Exato. Né? Isso porque tem uma questão até de soberania nacional, Exato, né? Totalmente. Agora, como é que você vai, por exemplo, fazer frente? Aqui no Brasil, você vai fazer frente a um Zuckerberg, etc., quando milhões de brasileiros são usuários e dependem disso, para o seu trabalho, inclusive. Eu dependo do meu trabalho. E muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente. Quer dizer, então é uma coisa bem difícil, né? Nós teríamos que ter alternativas. Mas isso não é uma coisa que se cria de um dia para outro. Não. Né? Porque exige tecnologia, exige uma série de questões, adesão ao longo do tempo. Enfim. Porque a expertise para criar a tecnologia acho que nem é o mais difícil, né?
Até o Brasil tem grandes... mas não é uma coisa de uma hora para outra, né? Não. E como é que você faz as pessoas migrarem? Isso, né? Isso, exatamente. Então, é muito grave essa questão, né? Eu acho que nós vamos passar por maus pedaços aí nos próximos anos, né? Agora, a ideia também, né, Dora, é a gente trazer uma mensagem positiva, né? Quais são os caminhos que você enxerga que nós temos para criar novas perspectivas? Olha, eu tenho falado muito sobre isso porque eu me preocupo com a saúde mental das pessoas, né? Porque a situação é tão complexa no mundo atual, né? São tantas más notícias diariamente, a gente é bombardeado o tempo inteiro por imagens, guerras e genocídio, enfim, uma série de coisas, né? E desastres climáticos, é tanta coisa que a gente, né, se assusta, se deprime, né? Eu sou procurada por muita gente que fala, nossa, eu estou deprimida, tal, vou fazer um jejum das redes da internet, mas também a gente não pode se alienar, né? Não pode deixar de saber da realidade. Então, eu tenho sempre falado o seguinte, que quais são as válvulas de escape, e não escape no sentido de alienação, mas de fortalecimento psíquico para nós enfrentarmos esse mundo. Primeiro, arte. Né? A arte é redentora. Eu sou poeta, eu tenho vários livros de poesia publicados, eu também gosto de cantar, né? Compus músicas para as crianças. Então, a arte é salvadora. É o cinema, a poesia, teatro, show de música. Música, principalmente. Na pandemia, inclusive, né? Nossa, foi salvadora. Foi. Quando os artistas começaram a criar suas lives, isso foi um fenômeno também no mundo todo, a Mônica Salmazo foi uma coisa maravilhosa, né? E sabe que eu tive uma live diária, Boas Palavras para um Bom Dia, durante a pandemia, em que eu falava poesias, trazia leituras, etc., exatamente para isso, né? Então, a arte, primeiro. Segundo lugar, o afeto. Né? E o afeto é presencial. Né? É olho no olho, é toque, é abraço, é estar junto, é comer junto. Eu acho que isso nós não podemos perder. E temos que recuperar, porque muita gente se acomodou com a pandemia de ficar em casa. Dá um pouco de preguiça, né? Dá preguiça, mas eu gosto de gente. Né? Eu também. Nossa, eu adoro gente. Então, por exemplo, eu tenho um curso de pós-graduação, que é de Pedagogia Espírita, e nós éramos presencial até a pandemia. Depois, durante a pandemia, ficou totalmente online. Continua online, porque ninguém quer se mobilizar. Também tem as suas vantagens, porque agora a gente pega aluno do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Mas eu comecei, desde o ano retrasado, a fazer pelo menos um encontro presencial por ano. Né? Tá. E aí, agora, vamos ver se a gente aumenta esses encontros, né? E aí as pessoas vêm de vários lugares, enfim. É porque é completamente diferente, outra coisa. Eu percebo até tem um grupo até que o professor Zé Márcio, ele hoje não pôde estar conosco, mas que estamos principalmente formados por economistas, né? E você percebe assim que às vezes tem umas discussões ali que nitidamente elas ocorrem porque não tem tom de voz, não tem olho no olho. Exato. Né? E muita gente, às vezes, não tem a mesma habilidade, não é da área da escrita como nós, né? Então, às vezes, não percebe que uma palavra mal escolhida numa frase pode soar com um peso que, às vezes, a pessoa nem queria, né? Ser agressiva e acaba sendo sem perceber, né? Exato. E agora, a terceira coisa que eu vou dizer. Espiritualidade. Né? Agora, o que eu considero espiritualidade? Vamos definir, né? Sim. Eu tenho um advogado, inclusive, como a proposta do próprio espiritismo de ser uma espiritualidade livre e crítica, que você pode aderir a isso sendo espírita ou não. Né? Por que livre? E por que crítica? Porque a espiritualidade, ela muitas vezes é capturada pelas instituições religiosas hierarquizadas, dogmáticas, opressoras, patriarcais, tudo que a gente sabe, que usam de abusos, de violência, de discursos de ódio, até em nome de uma espiritualidade. Isso em todas as religiões. Né? E mesmo nas espiritualidades que não pertencem a nenhuma religião, nós temos hoje uma espiritualidade que eu considero light, que é cooptada pelo mercado. Né? Então, são os coaches espirituais, os gurus, né? Da vida. O mindfulness nas empresas. A autoajuda. Né? E assim, tudo isso não é o que eu considero uma espiritualidade saudável. Porque ou tem opressão, ou tem comércio, ou tem, enfim,
o dogmatismo, fanatismo, fundamentalismo, tudo. Por isso que tem que ser uma espiritualidade crítica, no sentido de se munir de instrumentais críticos que afastem a comercialização, que afastem a opressão, que afastem o abuso, que afaste o fundamentalismo, o fanatismo, enfim, tudo isso. Então, crítica. E livre também, porque cada um é livre para aderir àquilo que quiser, né? Não tem que ficar seguindo uma cartilha, né? Pode se identificar com uma corrente ou outra de maneira saudável, tal como eu me digo espírita kardecista, mas eu sou livre dentro do espiritismo. Eu não sigo nenhuma cartilha, não sigo nenhuma instituição, não sigo ninguém, né? Quer dizer, eu sou livre para pensar, né? Então, por isso que eu tenho um advogado que, sim, espiritualidade é uma âncora, né, para a nossa saúde mental, desde que seja uma espiritualidade que se muna de instrumentais críticos para não ser abusada, cooptada, comercializada, opressora, enfim, tudo isso, né? Então, aí esses 3 caminhos que eu tenho falado, afeto, amor, arte e espiritualidade, são caminhos. E, por final, que eu também falei isso ontem no meu artigo, nós precisamos nos unir, né? Sim. Nos unir, criar laços. E aí, por exemplo, a esquerda é toda dividida, é toda cheia de arestas, né? Cheia de fogo amigo, né? Sabe? Então, quer dizer, não vamos vencer a parada da extrema-direita com tantas brigas internas, e isso, e aquilo, e é identitarismo, não identitarismo, e é marxismo, e anarquismo, tal. Cada um pode ter a sua visão. Eu mesma, eu sou anarquista, mas eu me relaciono bem com marxistas, com socialistas, com sociais-democratas. Sabe? Tem que ter diálogo, tem que ter um diálogo civilizado e uma união de forças para se opor à extrema-direita, porque nós estamos caminhando para um mundo governado, o mundo governado pela extrema-direita, junto com os fundamentalistas religiosos. Então, temos que fazer frente a isso, né? Sim. Deixar egos de lado. E não é possível que a gente não aprenda com a história, né? Exato. Sabemos aonde isso vai parar, né? Exato. 100 anos depois, exatamente. É impressionante, né? 100 anos depois, estamos na mesma situação, né? Ameaça de guerra. É uma encruzilhada, né? Ascensão de sistemas nazifascistas. E assim, viu na Itália, esses dias, né? O pessoal lá fazendo sinal fascista. Nossa, é um negócio, uma coisa absurda, né? Ontem foi anunciado o cessar-fogo em Gaza, né? E hoje já voltaram atrás. Pois é. É bem desanimador, né? É bem desanimador. E até tinha gente falando assim, tá vendo? O Trump é que conseguiu o cessar-fogo. Sei. Não sei, acho que ele não conseguiu. Bom, espero que ele consiga, né? Não, mas essa torcida por pela um paz. motivo lateral, não porque ele seja um pacifista. Exato. Não. Exato. Não, porque ele está muito longe de ser um pacifista, né? Ou uma pessoa que intermedia, né? Uma paz, né? Dora, quem quiser conhecer a sua obra, ver os livros, tem o site da editora, né? Editoracomenius.com.br. Comenius, né? Depois, nós temos o site da Universidade Livre Pampédia, né? Não sei se vocês podem colocar link aí, sei lá. Acho que sim, a gente vê com o pessoal. E aí, na Universidade de Pampédia, tem os cursos, tem a pós-graduação de Pedagogia Espírita, que vamos começar em fevereiro, que é um curso de 2 anos, que não é só sobre pedagogia, é sobre o espiritismo em si, sobre filosofia, história, né? Questões científicas e também sobre educação, mas não só, né? E aí também temos outros cursos. Nossa plataforma temos cursos de psicologia, cursos de filosofia, cursos de política. É uma universidade livre, né? Que não tem reconhecimento do MEC. E assim, todos os nossos professores são mestres, doutores, pós-doutores, são autores de livros, pesquisadores. É um projeto de universidade mesmo. Não é um centro espírita, tá? Não é. É uma assim como existe uma PUC, uma Mackenzie, uma metodista, tal, não sei o quê. A ideia é fazermos uma universidade que trata de assuntos vários, mas também trata do espiritismo como um objeto de conhecimento. Então é por aí a ideia. Nem deu tempo da gente... Bom, tem muito assunto, né? É muito. Não deu tempo, não falamos de Platão, que também é tão importante aqui, né? Dora, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a todos que nos
estão ouvindo e que vão nos ouvir. E se você gostou, não esqueça de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal. Temos também o nosso canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, onde eu faço lives toda semana. Né? Sim. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada, Dora.